É um jogo... Vai ser um jogo muito bom, eu presumo. Jogo do primeiro colocado contra o segundo. Existe. O jogador gosta desse tipo de jogo. Mas nós não vamos fazer uma mobilização diferenciada. Nós vamos trabalhar buscando as melhores informações sobre o adversário. Vamos viajar na véspera. Não vai ter um peso muito maior do que o próprio jogo já impõe, um jogo do primeiro contra o segundo. Nós vamos ter ainda um número de rodadas importantes, depois teremos 2 jogos no Beira-Rio com o Fluminense, com o Corinthians, que são 2 equipes muito qualificadas, que vêm a Porto Alegre também, estão aí nessa busca aí pelo G4. Vamos continuar trabalhando com a mesma seriedade, com muita serenidade também, mas vai ser um jogo importante, vai ser um jogo bonito. Medeiros, o Abel disse que não falaria sobre o Nilmar. Como é que está a documentação dele? Estará apto a jogar sábado contra o Cruzeiro? Acho difícil que o Nilmar jogue sábado contra o Cruzeiro, até porque ele nem começou a fazer o trabalho com a preparação física. O Nilmar é um jogador que eu não preciso enaltecer as virtudes desse atleta, mas que firmou um contrato com o Internacional por 39 meses. Não há uma urgência, uma pressa de precipitar a atuação do jogador. Nós temos que trabalhar com o grupo que nós temos. Esse grupo que está na mão do treinador hoje é o vice-líder, 4 pontos das equipes que estão em terceiro e 4 colocados, que tem 43. Se eu não me engano, é a melhor equipe no segundo turno, é a equipe que mais pontos fez na segunda etapa do campeonato. Se eu não me engano, é a melhor pontuação do Inter nessa rodada, desde que o campeonato, por pontos corridos, começou a ter essa estrutura. Então, a gente tem que confiar naqueles que a gente tem e trabalhar a volta do Nilmar com muito cuidado. Não digo só para o confronto contra o Cruzeiro, Medeiros, mas a questão do Nilmar para ser inscrito, né? Tem até sexta-feira agora para inscrever o jogador. Como é que está essa questão? Vou complementar a questão. Está tudo tramitando normalmente, isso deve ser concluído no início da semana, entre terça e quarta-feira, mais tardar. O que o Inter vai precisar fazer de diferente essa semana, projetando esse confronto contra o Cruzeiro? Porque, não sei se você vai considerar, é o confronto mais importante, talvez, do Inter nessa competição até o momento. Ela é mais ou menos essa questão da importância, porque se tu não der continuidade à mesma solidez que tu vem fazendo e deixar o teu foco, perder o teu foco nas outras rodadas, não adianta nada ganhar do Cruzeiro, tu tem que dar continuidade. Essa é a diferença do campeonato ponto corrido, ele não tem uma final. Nós vamos continuar trabalhando com o maior número de informações que a gente pode ter a respeito do Cruzeiro, do time que ele vai tentar colocar em campo. Os jogadores estão muito focados nesse momento do campeonato. E vamos dar continuidade, trabalhar a mobilização, vamos continuar trabalhando da mesma maneira. Marcelo, os jogadores quando saíram, terminou o jogo, eles saíram em direção, deixaram o gramado, enfim, eles disseram que era uma final. O Abel veio aqui e disse que uma final antecipada. O Abel já veio aqui e tirou um pouco do peso do jogo. Tu também está fazendo a mesma coisa. A que se deve essa estratégia aí, se não, tirando um pouco o peso do jogo, de repente não pode virar o fio e diminuir a mobilização, vamos dizer assim, para um jogo tão importante que, na real, é, sim, uma verdadeira decisão do campeonato? A nossa responsabilidade é manter esse comprometimento, esse foco, essa mobilização contínua. Agora, a mim, como vice-presidente de futebol do Inter, o meu desejo é o estado anímico que os jogadores saíram de campo no final da partida agora, encarando o Cruzeiro com seriedade, assumindo a responsabilidade do confronto. São jogadores que estão acostumados à vitória e querem vencer, e esse é um estado importante para um grupo que quer chegar lá na frente. Eu gostaria que você falasse sobre o apagão, o que aconteceu, o que te passaram.
A vice-presidência de administração nos passou que houve uma queda de luz na região e que o sistema automático para fazer não funcionou, né? E que o clube teve que esperar alguns minutos para o desaquecimento da iluminação para fazer manualmente. E a informação que nós temos que isso será explicado detalhadamente no nosso site, mas neste momento as informações que chegaram foi uma coisa fortuita que aconteceu. Marcelo, o que foi fundamental no momento que o Inter teve aquela queda no Campeonato Brasileiro? Mesmo assim não chegou a sair do G4, mas houve uma queda onde o São Paulo se distanciou, o Cruzeiro mais ainda, e aí vocês fizeram aquela estratégia. O campeonato agora é jogo a jogo. Mas enfim, o time reagiu e hoje, mais do que nunca, já enxerga a possibilidade de título. Esse campeonato, o campeonato por pontos corridos, e esse particularmente, ele está muito parelho. Abstraindo a campanha do Cruzeiro, que teve uma largada, um distanciamento importante, os clubes que estão brigando pelo G4, a diferença é muito pequena, da mesma maneira que os clubes que estão lutando para não cair, também a diferença é muito pequena. Então, se tu consegue uma sequência de vitórias, tu tem um destaque importante. Vários clubes já tiveram oscilação ao longo da competição. Ontem eu estava assistindo Fluminense e São Paulo. O São Paulo, com o seu quarteto enaltecido, Ganso, Pato, Kaká e Allan Kardec, não havia perdido, levou 3 gols em casa. Então é importante manter a consistência, é importante manter essa continuidade, não se perder numa vitória para que ela possa repetir uma boa atuação já nos jogos em sequência. Marcelo, o Internacional daqui a pouquinho vai viver também um processo eleitoral. Em novembro já tem o primeiro turno de eleição e até 31 de outubro tem que se oficializar, né, essa questão de chapas, né? E eu queria saber se já está definido que a situação vai ter candidato e se você vai ser candidato. Sempre que essa pergunta vem, primeiro eu me sinto muito honrado quando se faz essa pergunta sobre a possibilidade de ser representante do clube. Isso tem uma importância particularmente para mim, é uma honra muito grande já estar inserido nessa possibilidade. As notícias que a gente tem é que um determinado movimento vai fazer um lançamento de uma chapa, o outro já tem uma mobilização eleitoral já mais definida. Essa é um pouco para quem está dentro da atuação do dia a dia do clube, é mais difícil, né, o equilibrar essas duas atividades. Mas essa semana, o movimento do qual eu faço parte, junto com o presidente Giovanni Luiz, terá uma reunião e a gente tem que aguardar aí as instâncias, né, que ocorrem normalmente num processo democrático, mas até o presente momento ainda não tem nenhuma definição a respeito.